Beleza, gente? Hoje esse é o Japa Rico, transmitido como sempre diretamente de Hong Kong para o Brasil e outras partes do mundo. Muita gente me pergunta: Japa, como eu devo começar? Quais são os primeiros passos? Dá o ABC aí, né? O beabá pra gente começar. Só que, gente, eu tenho 10 mil inscritos agora no canal e eu não conheço cada um de vocês a ponto de falar para você como você deve começar. Então eu vou fazer o seguinte: vou falar aí para vocês como eu, o Japa, tá? Como eu comecei. Aí baseado nisso vocês tomam aí as suas próprias decisões. Então vamos lá. Voltando para 1996, quando eu ainda estava no colegial técnico lá no Japão. Agora eu moro aqui em Hong Kong, mas na época morava lá no Japão. Eu morava numa província chamada Toyama, que fica bem no interiorzão do Japão, neva muito e não tem muita gente. Na cidade, principalmente na cidade que eu estava, não tinha quase gente na rua. Então era bem assim, interior, não tinha nada o que fazer, ou você assiste TV, ou você brinca com a neve, não tinha muita coisa que fazer mesmo. E inclusive eu estava numa cidade que nem existe mais, era chamada Shin-Minato, e ela foi anexada a uma outra cidade, então nem existe mais. Mas enfim. Eu estava morando nessa cidade e aí eu comecei eu estava como estudante e aí eu estudava de manhã e à tarde e à noite eu trabalhava. E eu trabalhava dando aula de inglês, porque eu vi que na hora de primeiro ano, né, que eu estava nesse colegial técnico, eu vi que o pessoal trabalhava depois da aula. Eu também queria trabalhar para juntar uma grana. Aí eu vi que o pessoal trabalhava muito em restaurante, em fast food, principalmente no McDonald's. E aí eu vi que o McDonald's pagava 1.000 ienes por hora, sendo que se eu desse aula de inglês, eu descobri que eu estaria ganhando 3.000 ienes. Então, 1.000 ienes dá 10 dólares americanos e 3.000 ienes daria 30 dólares americanos por hora. E aí eu falei, putz, então, né, até que eu queria trabalhar no McDonald's, mas aí eu falei, não, vou dar aula de inglês, acho que é melhor, né, ganhar 3 vezes. Aí eu comecei a trabalhar dando aula de inglês e depois de um tempo, o que sobrava eu colocava na poupança. E aí, só que aí eu comecei a perceber que a poupança do Japão não rende nada. Não rende nada. Tipo, era algumas moedinhas que eu ganhava, assim, você coloca não sei quantos milhares aí de, sei lá, centenas de milhares de ienes e em um ano rendia algumas moedas. Então era muito irrisório o rendimento, quase zero. E eu vinha com aquela mentalidade do Brasil, né, de colocar dinheiro na poupança e a poupança no Brasil rende um pouquinho, mas rende. E aí eu fiquei surpreso que no Japão não rendia nada. E na verdade isso foi bom pra mim. Por quê? Aí eu comecei a pensar no seguinte, então se a poupança não rende nada, então o que eu posso fazer? Inclusive tem um ditado que na época, um ditado em japonês que eu inventei na época, inclusive passei para os meus amigos, que foi o seguinte: Ningen ga komaru to shinkasuru. E esse ditado em japonês significa que quando a pessoa sofre, tá? Tem algum problema, a pessoa sofre, aí a pessoa se evolui. E isso que exatamente estava acontecendo comigo. Então eu tinha esse problema de a poupança não render nada. Então eu comecei a descobrir, né, quais outras maneiras de fazer a poupança render. E aí eu tinha um amigo de classe chamado Makoto. Inclusive o Makoto até hoje ele faz trades. Inclusive ele até comprou um avião recentemente. Mas enfim, então tinha esse meu amigo chamado Makoto que também tinha essa mentalidade.
Por isso que o Japa Rico sempre diz para vocês, né? Você vai receber bastante influência das suas amizades, os seus parentes e familiares. Então, as suas amizades, os seus parentes, né, os seus familiares, todo esse círculo ao seu redor dita, de uma maneira dita, o tipo de pessoa que você é. Então, eu fui muito felizardo na hora de conhecer o Makoto e os amigos do Makoto, porque todos eles tinham essa mentalidade de querer começar a fazer alguma coisa para a gente enriquecer. E aí que a gente descobriu, o Makoto falou, nossa, ultimamente está falando muito sobre ações. E eu naquela época só conhecia a palavra, né? Só a palavra ações, mas nem sabia o que é ações, né? Eu conhecia o termo, mas eu sabia que ações é algo a ver com empresa. Eu só sabia disso. Ações, um negócio de empresa, mas sei lá o que é, né? Aí ele falou, não, mas é o seguinte, ações é o seguinte, né? Você compra, você espera subir e depois você vende, beleza, né? Aí eu também era novinho na época, né, estudante, bem ingênuo. Falei, tá, mas por que você está me chamando para isso aí? Aí ele falou, que é o seguinte, tem uma corretora chamada E-Trade dos Estados Unidos e está abrindo aqui no Japão. E como promoção de lançamento, se você chama um amigo seu para entrar, aí você e seu amigo recebem cada um 5.000 ienes, que seria $50 americanos. Então, aí ele me chamou, ele recebeu $50, eu recebi $50, só que para abrir a conta precisava também pôr $50. Então eu coloquei lá $50, tá? Ele também colocou, a minha conta foi de 50 para 100 e a conta dele também, né? De 50 para 100, tá? Aí eu pensei, beleza, vou tirar já, né? Aí eu percebi que não dava para tirar, só se fizesse algum trade. Sempre tem essa pegadinha. Aí eu falei, beleza. Aí preenchi lá a documentação, tirei uma foto, inclusive na época, bem diferente de hoje em dia, porque naquela época era tudo papel. Então, a primeira a gente teve que... Era muito sofrido, porque no início da internet, né, gente? Então, naquela época a internet era discada. E tipo, não é que nem hoje em dia, que você liga lá o Wi-Fi e conecta. Na época tinha um modem, aí você tinha que conectar essa placa do modem dentro do computador. E eu até lembro que essa placa era da US Robotics, né? Tinha uma empresa assim, né? Aí você colocava essa placa e aí ele discava, e você ligava na linha lá do telefone, e aí você tinha que discar um número, aí ficava, né? E aí ele conectava na internet. E aí a gente estava conectado e a gente procurou um browser. Inclusive o browser não era gratuito, gente. Hoje em dia, né, é tudo gratuito, mas naquela época até o Internet Explorer era pago, tinha que pagar. E aí, só que em 96 acho que não tinha ainda Internet Explorer, então eu lembro que a gente usou, acho que era ou o Mosaic, que a gente chama de Mosaic, né? Mosaic, ou a gente usou aquele Netscape, que hoje em dia nem tem mais. E a gente usou isso aí, a gente procurou pelo site da E-Trade, e não foi no Google, que não tinha Google, a gente usava altavista.com. E aí a gente foi no Altavista, procurou pelo site da E-Trade, entramos no E-Trade, fizemos, né, a inscrição, então tiramos foto, a gente teve que ir no fotógrafo para tirar foto, e aí teve que colar a foto no formulário, escrever tudo no formulário, e no correio, aí depois de, eu acho que depois de menos de 2 semanas, demorou uma semana e meia, a gente recebeu a documentação com o manual de instruções e a senha, o nome de usuário. Não é que nem hoje que vem por e-mail, naquela época era tudo vinha pelo correio também. Aí eu recebi o nome de usuário e as instruções, aí eu falei, e eu estava sozinho naquela época. Falei, vou testar isso aqui. Aí entrei lá meus dados e a senha. Aí entrei na plataforma, tinha um monte de sigla, várias letrinhas lá e os preços lá, né? Aí eu
ingênuo, né? Nunca, ainda nem não entendia, na verdade, o que era ação ainda. Não sabia. Então, ingênuo lá, colocou lá os $50, viu que a conta subiu, queria fazer os trades, aí viu uma sigla lá, buy, pum, apertei. E aí apareceu a confirmação e essa posição era de $7 americanos e aí apareceu, né, tá, você comprou tal. E eu lembro que uma conta tinha explicado que quando a gente abrisse a conta, eu teria duas contas, uma que é demo e a outra conta que é a conta de verdade. Mas enfim, aí apareceu lá a confirmação, beleza, $7. Aí nisso o Makoto entrou lá no meu AP, né? Chegou lá, bateu a porta, falou, como é que tá? Já recebeu aí o login, a senha? Aí eu falei pra ele, não somente eu recebi, mas eu acho que até fiz um trade aí. Aí ele falou, caramba, você fez o que você fez aí? Eu falei, acho que eu fiz, mas acho que dá pra cancelar, né? Porque você falou que era a conta demo. Aí ele viu a minha conta e falou, putz, Japa, essa conta aí que você tá usando é conta de verdade, mano. Aí eu falei, putz, e como é que cancela? Aí ele falou, não dá pra você cancelar, dá pra você fechar a posição, mas cancelar não dá. Aí eu falei, putz. Aí ele falou, mas tranquilo, você comprou por $7, só você esperar subir, aí você fecha, né? Eu falei, beleza. Aí passaram-se 2 dias. Aí nesses 2 dias de $7, a ação foi para 80 centavos. Aí fiquei puto, né? Falei, porra, Makoto, você falou esse bagulho aí de ação, me fudi, eu paguei $7, o bagulho desceu para 80 centavos, mano. Fiquei puto com ele. Eu falei, o que é isso, né? Aí, não, calma, é que se você comprou uma ação que você nem, né, você foi pela sigla lá, você nem sabe, né? Você sabe qual ação você comprou? Aí eu falei, não, nem sei o nome, né? Eu nem sabia o que era ação, né? Vi uma sigla lá, apertei. Aí falou, putz, então, ação, cara, ele explicou, ação está relacionada à empresa. Então, a empresa vai emitir essas ações, tá, para receber dinheiro dos correntistas. Então o correntista vai lá e é assim que os correntistas investem na empresa, comprando ação. Aí ele me deu uma explicação bem assim, basicona mesmo, né? Aí eu falei, tá, beleza. Aí, mas eu tinha feito aquela cagada, então eu tava meio que com receio. Falei, peraí. Mas então a gente tem que pensar, né? Eu já vi que comprando qualquer coisa não vai adiantar, né? Eu acho que só vou perder dinheiro. Aí falou, mas então a gente tem que comprar ação. Inclusive o Makoto falou, a gente tem que comprar ação de coisa que vai para cima, né? Ação de empresa que vai subir. Aí eu falei para ele, tem razão, né? Mas como é que a gente vai adivinhar isso aí, né? Você tem que comprar a ação de empresa que tem boa reputação. Você tem. O que você falou faz sentido. Aí, só que qual empresa que é boa, né? Aí eu tava assim, eu tava segurando, na verdade, a mesma latinha de Coca-Cola naquela época. Eu lembro até como se fosse hoje. Eu tava bebendo Coca-Cola, que eu sempre gosto. Aí eu olhei essa latinha e falei, putz, eu gosto disso aqui. E eu tomo isso aqui todos os dias. E eu acho que, será que tem ação da Coca-Cola, né? Mas acho que não deve ter, porque isso aqui custa $1, é barato demais, né? Acho que não deve ter ação da Coca-Cola. Aí ele falou, acho que não deve ter, né? Mas vamos procurar. Aí a gente procurou e tinha. E aí eu sempre pensei, nossa, a Coca-Cola, acho que não vai ter ação, porque a latinha de Coca-Cola é muito barato. Só que aí tinha, e depois a gente descobriu que na verdade Coca-Cola é uma das maiores empresas lucrativas do mundo. Exatamente pelo fato de, é barato, só que Coca-Cola tem praticamente todos os países, né? Acho que só Cuba, Coreia do Norte, só alguns países que não tem, na verdade. Mas então praticamente a maioria dos países você vai achar Coca-Cola. E aí, como eu adorava Coca-Cola, eu falei, vou comprar, vai. Que eu, na verdade, eu não tinha conhecimento algum, tá? Não é que nem hoje em dia que você vai na internet e você pode ver lá
análise técnica, aparece um monte de candles e análise fundamental, aparece um monte de informação, tudo de graça. Na época não, você queria análise técnica, você tinha que pagar, você queria análise fundamental, você tinha que pagar, não era de graça, tá? E isso também me ajudou também, porque aí eu pensei, não tenho acesso a porra de informação, né, vou ficar aí sem saber nada, então sabe de uma coisa? Eu vou comprar as empresas que eu gosto, que é a única coisa que eu sei fazer. Então fui lá, comprei Coca-Cola. E aí eu pensava da seguinte maneira: a Coca-Cola agora está custando um pouco mais de $10, tá? Na época, hoje está 41, 42 dólares, mas na época era um pouco mais de 10. Era $1. Aí eu falava assim, em vez de eu beber 10 dessas latinhas, toda vez que eu pensar em beber 10, eu não bebo e vou economizando e compro uma ação. E aí fui repetindo. Então, toda vez que eu fui trabalhar, dando aula de inglês, então no final do mês eu recebia essa grana e aí gastava, e aí o que sobrava ia lá e comprava Coca-Cola. Aí eu comecei a comprar não somente Coca-Cola, mas eu comecei a comprar todas as empresas que eu gostava dos produtos. Então fui lá e comprei McDonald's, porque adorava comer Big Mac. Então fui lá, McDonald's, Pepsi, a empresa da Pepsi é chamada PepsiCo, que é a empresa que fabrica Pepsi. Johnson & Johnson, porque eu adorava shampoo deles e sabonete. Então comprava aí Johnson & Johnson, American Express, Visa, porque usava cartão de crédito, Yum. A Yum é a empresa que fabrica... A empresa que toma conta aí das marcas Pizza Hut, KFC e Taco Bell. Então o nome da empresa é Yum Brands. Aí comprei também Herbalife, né? Porque meu irmão usava, até hoje meu irmão usa. Meu irmão usava aí Herbalife, comprava também Herbalife, New Skin, Apple, Amazon também. Então ia lá e comprava todas as marcas que eu gostava, ia lá e comprava, sem fazer análise nenhuma, só porque pelo simples motivo que eu gostava. E aí, depois de alguns meses, tá, ainda sem fazer nenhuma análise, sem estudar nada, depois de alguns meses eu percebi que estava entrando dinheiro. Não somente algumas ações subiam de preço, outras ações desciam, é claro, né? Então, tipo, algumas subiam, outras desciam, mas não relacionado a isso, também eu estava recebendo um dinheiro a mais. Aí eu falei, caramba, o que é isso aqui? Aí eu fui ver lá o relatório, aí eu descobri lá no statement, né, que esse dinheiro a mais era o dividendo. Aí eu falei, caramba, dividendo, o que é isso, né? Aí eu perguntei para o Makoto, perguntei para os outros caras aí, e aí o pessoal falou, não, o dividendo é o seguinte, né? A empresa tem lucros, e aí esses lucros eles distribuem em torno dos investidores. Eu falei, nossa, que legal isso aí, né? Legal, porque a poupança do Japão não rende nada. Então, pelo menos aqui rende, né? Estou recebendo o dividendo. Falei, nossa, bacana essa ideia. E aí que eu comecei a falar, não, então agora acho que eu vou estudar. Vou estudar isso aqui, porque isso aqui tá me dando força para eu ter essa vontade de querer estudar. Então aí eu comecei a estudar ações. E bem depois disso que eu fui fazer Forex, bem depois, tipo, a maioria do pessoal, na verdade, pensa que eu faço Forex, que é o principal. Não, o principal mesmo a gente faz eu faço aqui ações. Tipo, o Forex eu fui fazer muitos anos depois disso, muitos anos. Então, outra coisa que me ajudou é que eu comecei com ações. Eu acho que isso foi ajudou muito na minha vida. Porque eu penso o seguinte, se fosse hoje em dia, eu tivesse começado com binárias, opções binárias, ou esses mini índices que vocês falam, né, que vocês gostam, eu acho que eu já teria quebrado a banca de cara e teria desistido e nunca mais. Já era, nunca mais eu ia fazer de novo. Só que pelo fato de eu ter começado com ações e ter investido nas marcas que eu gosto,
E tem marca que essas empresas aí que eu falei para vocês, todas elas eu tô até hoje. Então desde o primeiro trade que eu fiz, tá? A primeira posição que eu peguei, tem empresa aí que eu tô já há 23 anos. 23 anos eu tô com ações e nunca fechei. É claro que dentro dessas empresas tem várias que eu fechei, é óbvio, mas também tem várias que eu até agora, por exemplo, Coca-Cola eu nunca fechei, até agora, uma vez ou outra, uma posição ou outra eu tenha fechado, mas no geral, a grande maioria das ações aí que eu tenho, nunca fechei. E dessas dessa lista inicial que eu dei para vocês. Isso aí que realmente mudou minha vida, porque depois que eu percebi isso, e agregado ao fato de eu viver em Toyama, que é uma cidade que neva muito, não tinha muita gente, não tinha muita coisa que fazer, ou brincava com a neve, ou eu ficava esperando o tempo passar, e ao fato de a poupança não render. Então tudo isso, e ao fato também de eu ter amigos, isso que eu sempre falo para vocês, a influência que você recebe dos seus amigos, dos seus parentes, da sua família, né, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, essa influência define praticamente quem você é na sua vida. Então, eu fui muito felizardo de ter encontrado o pessoal, tipo Makoto, o Jokan, o pessoal do colégio, esse pessoal que todo mundo, na minha sala de aula, o pessoal adorava investir. Tipo, adorava achar alguma coisa para a gente crescer financeiramente. Então, como esse pessoal sempre procurava a forma da gente crescer financeiramente, eu acho que esse círculo de amizades me ajudou a mudar a minha vida. Então, fica aí essa dica para vocês. Então, acho que a dica principal aí é começar, tá? Não fica aí parado só pensando que um dia você vai começar. Eu acho que a dica principal é começar a fazer algo, tá? Começar a fazer algo, se vira, sei lá o que você faz, mas faça algo, tá? E aí você vai, sabe, você vai experimentar e você vai fazer, tipo, por exemplo, no meu caso, depois de vários anos que eu fui aí de ações, aí eu fui fazer Forex. E ações, para falar a verdade para vocês, eu nunca quebrei. Desses 23 anos, nunca quebrei a banca em ações. Mas em Forex, quebrei várias vezes. Em Forex, eu quebrei a banca mais de 30 vezes. Então, Forex é algo muito mais complicado, tá? Ações, se você deixar a super longo prazo, como é o meu caso, então dificilmente você quebra. Tá, muito dificilmente. Tem alguém aí, alguns quebram, mas difícil. Agora, Forex não, Forex é muito fácil quebrar. Mas mesmo quebrando 30 vezes, tá, continuei. Então é isso aí, gente. Como você vai se diferenciar? E esse vídeo mesmo aí foi para explicar como eu comecei, então vou parar por aqui. E nos próximos vídeos talvez eu fale sobre minha experiência profissional. Mas então é isso. Até mais. Abraço do Japa Rico. Tchau.